Qual a sua melhor posição hoje? Começamos lendo Mateus 5:3, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje parece algo inusitado, né? Bem-aventurado os pobres de espírito. Não seria meio inusitado hoje? As pessoas não querem mais ser pobres, né? E essa forma não parece ser uma boa maneira de começar um sermão nos dias de hoje. Quero dizer que não é politicamente correto, né? Começar desse jeito. Afinal, quem deseja ouvir falar sobre pobreza? Quem? Ou ouvir falar sobre pobreza de espírito? Isso não está sintonizado com o mundo. Para ser bem-sucedido em sermões, você precisa dar às pessoas o que elas querem. Tem que apresentar-lhes as palavras e as ideias que elas desejam ouvir. Senão você não vai ter sucesso. Se você quer crescer, ser um palestrante, você precisa dar às pessoas o que elas desejam. E qualquer ouvinte sabe que as pessoas se enchem de alegria com a mensagem tais como: bem-aventurados os ricos, ou bem-aventurado os ricos de espírito. Bem, Jesus realmente desejava atrair multidões. E ele tinha que interar-se com os métodos do mundo. Correto? Mas com a mensagem do tipo: bem-aventurados os pobres de espírito, ele nunca atingiria a maioria das pessoas. E aí, correto? Ele nunca alcançaria o tipo de sucesso que é respeitado pela cultura geral. Nunca. Mas é exatamente aí que está a diferença entre os valores convencionais e Jesus. Ele não estava preocupado com a admiração do mundo à sua volta. Ele não estava preocupado. Preocupava-se em estar em sintonia com Deus. Era a única preocupação dele. Como resultado, sua mensagem era o oposto da cultura em geral. Era o oposto. Essa primeira bem-aventurança inverte o sistema de valores do mundo. Ele revoluciona as coisas. Porque o povo esperava que ele falasse dos ricos. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. O reino de Jesus é um reino radical. E seus cidadãos também são radicais. Porque hoje, quem já ouviu para você assim: ó, você é um radical. Aquela igreja é radical. Nós somos radicais. Muitos eu já ouvi falar. Essa mensagem é pessoal para mim e para você. Temos que escolher entre Jesus e o mundo, entre os valores de Jesus e os valores do mundo. Por que será que Jesus faz tanta questão que eu e você sejamos humildes? Por quê? Se essa maneira é uma maneira contrária de pensar e viver o mundo. Parece que os humildes sempre são massacrados pelos orgulhosos. E eu penso que se for humilde, também serei esfolado pelos arrogantes. Mas para que ser humilde então? O que ganharei com isso? A Bíblia responde. E vejamos o que a Bíblia fala. A falta de humildade é a raiz de toda a nossa miséria pessoal. A falta de humildade é a raiz de toda a nossa miséria pessoal. Olha, Daniel, capítulo 4, versículo 30, diz: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí com o capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a minha glória e majestade? Alguém sabe quem foi o dono dessas palavras? Nabucodonosor. Nabucodonosor
é um ser humano bem-sucedido por excelência. Ele era o máximo. Ele sabia disso. Tinha orgulho de quem ele era, orgulho das suas realizações, orgulho de sua dignidade. Ele era qualquer coisa, menos humilde de espírito. Ele era qualquer coisa, menos humilde. Ele tinha orgulho de seu espírito e gostava dele. A atitude espiritual de Nabucodonosor está exatamente no centro do problema do pecado. Porque o pecado é o amor mal dirigido. A essência do pecado é desviar nosso amor de Deus, do nosso próximo, do nosso próprio eu, e colocar só em você. Eu. Isso é a diferença. Esse foi o problema também de Lúcifer. Olha o que Lúcifer falou, foi registrado na Bíblia em Isaías 14, 13 e 14. Quem tiver sua Bíblia, por favor, abra também comigo. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Que diz: você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte das assembleias, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Olha que presunção. Em poucas palavras, Lúcifer se tornou o Deus de sua própria vida. Ao fazer isso, se tornou Satanás, o adversário de Deus e de Cristo. Adão e Eva seguiram um caminho semelhante. Quando escolheram a própria vontade, acima da vontade e palavras de Deus, em Gênesis 3. Esse pecado rebelde tem resultado em toda a miséria que desde então infectou o planeta Terra. Então, meus irmãos, o orgulho e a autossuficiência permanecem exatamente no centro do problema do pecado. É por isso que Jesus começou expondo os princípios de seu reino, como bem-aventurado os pobres de espírito. Ele precisava atacar imediatamente a raiz do problema. Por isso que ele começou com essa palavra: bem-aventurado os pobres de espírito. Ele desejava que eu e você percebamos que o primeiro passo para entrar no seu reino é a humildade de espírito. A questão é: estou disposto a ser humilde em favor do seu reino? Estamos dispostos a ser humildes a favor
Você já caiu de um penhasco espiritual, mas se isso não aconteceu, você está correndo o mesmo risco. Afinal, o homem do nosso contexto, o fariseu, era um bom homem, não era? Era um bom homem. Ele também desistiu do modo de vida do mundo e centralizou sua vida e pensamentos nas coisas espirituais. Mas ele não se preocupou o suficiente. Ele não se aprofundou na palavra o suficiente. Ele não colocou seus atos verdadeiros na mão do Senhor. Ele só mudou superficial. Mas ele não havia se tornado pobre de espírito. Mas na palavra do Senhor ele disse que dava os dízimos. Ele era um homem bom. Ele se colocou na presença do Senhor como uma pessoa boa. Mas na verdade ele ainda tinha orgulho interior. Simplesmente havia transferido o seu orgulho das coisas terrenas para as coisas chamadas coisas espirituais. Como resultado, ainda tinha a mesma doença. Mas agora, ele tinha uma forma mais sutil. Ele estava orgulhoso da sua bondade, porque ele se achava bom. Não há nada mais perigoso para o verdadeiro cristianismo do que o orgulho espiritual. Não há nada mais perigoso para o cristianismo do que o orgulho espiritual. Olha, a profetisa Ellen White apresenta um texto em Parábolas de Jesus, na página 154, que eu quero ler para você nesta noite. Diz a serva do Senhor: nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o ser humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, o que menos incute esperança e o mais irremediável. Precisa mais de alguma coisa disso aqui? Eu vou repetir, que eu acho que eu me atrapalhei aqui na lida. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o ser humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Isso está escrito em Parábolas de Jesus, na página 154. Leamos também um pouco no livro Caminho a Cristo, na página 30, que diz a serva do Senhor: isto é verdade, porque o orgulho não sente necessidade alguma, e assim fecha o coração a Cristo e as infinitas bênçãos que veio dar. E agora? Será que devemos ser orgulhosos? Ou devemos ser humildes? O publicano, meu irmão, é um verdadeiro herói em Lucas 18. O publicano é um verdadeiro herói. Leia em Lucas 18, porque ele sabia que era indigno e precisava de ajuda. Ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Foi a oração. Foi a sua oração. Porque era humilde de espírito. Deus pôde perdoá-lo. Meça agora a sua humildade. Tem você vivido para criticar comportamento daqueles que se julgam grandes pecadores? Acha-se um grande homem espiritual, uma grande mulher espiritual, cheio de boas obras e de realizações para Deus? O que sentes quando vê pecadores? Amor por eles ou amor por si mesmo? O que sente? Somente a humildade nos capacita a sermos cidadãos do céu. Somente a humildade. Sem a humildade, não estamos capacitados a sermos cidadãos do céu. Em Mateus, capítulo 3, 1 e 2 diz:
E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas o que significa isso? O reino não virá na segunda vinda de Jesus? A resposta é tanto sim quanto não. O Novo Testamento tem dois pontos de vista do reino dos céus. O reino chegou com o ministério público de Jesus, mas não será estabelecido em sua plenitude até que volte Jesus, nas nuvens do céu. O primeiro desses aspectos do reino pode ser considerado como reino da graça, enquanto o segundo pode ser visto como o reino da glória. Eu até queria tirar essa parte daqui, da mensagem, que na realidade eu acabei de ler aqui. Mas eu precisava dessa forma, que eu acabei de ler, falando sobre aquela passagem que João estava pregando. Porque dessa forma, os crentes são capacitados a ser cidadãos de Deus. Porque é dessa forma que o Novo Testamento apresenta. E em João, capítulo 5, 24, você vai entender onde eu vou chegar. Diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E em João, capítulo 6, versículo 47 diz: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Mas como isso acontece? Como nos tornamos cidadãos do reino? Mais uma passagem de Ellen White apresenta a resposta de maneira precisa. Ela é categórica, quando ela diz isso aqui: todos os que têm a intuição de sua profunda pobreza de alma, escreve ela, e veem que em si mesmo nada possui de bom, encontrarão justiça e força olhando para Jesus. Ele vos ordena que troqueis a vossa pobreza pela riqueza de sua graça. Qualquer que tenha sido a vossa vida passada, por mais desanimadoras que sejam as vossas circunstâncias presentes, se fordes a Jesus, exatamente como sois, fracos, incapazes e em desespero, nosso compassivo Salvador irá grande distância a vosso encontro, e em torno de vós lançará os braços de amor e as vestes de sua justiça. Ele nos apresentará ao Pai, trajado nas vestes brancas do seu próprio caráter. Isso está escrito no maior discurso de Jesus, na página 8 e 9. É profundo, irmão. Esses textos que a gente acabamos de ler aqui é muito profundo. Se você é humilde de espírito, já é um membro do reino dos céus. Mas espere. Mas as pessoas que vivem ao seu lado poderiam afirmar isso de você? Será que as pessoas que vivem ao nosso lado poderiam afirmar isso, que somos cidadãos dos céus? Agora, mas por que a única maneira de ser feliz neste mundo é sendo humilde? Por que isso? Olhando para os discípulos de Jesus, ele disse: bem-aventurados vocês pobres, porque a vocês pertence o reino de Deus. Cada uma das bem-aventuranças de Jesus em Mateus e Lucas começa com as palavras bem-aventurados. E eu fui dar uma pesquisada, olhando algumas traduções bíblicas. Essa palavra bem-aventurado tem uma origem dela no grego, que chama-se, não sei se pronuncia assim, mas se chama Macairo, que algumas bíblias traduzem bem-aventurados ou felizes. Porque existe a ideia de que crentes em Jesus são felizes e têm o direito à felicidade. Afinal de contas, como eu falei até agora, nós já somos membros do reino de Deus, né? Mas no conjunto felizes, irmãos. É uma tradução, eu acho, uma tradução inadequada para essa palavra Macaios.
Por quê? Eu vou lhe explicar. Porque a maioria de nós vê a felicidade como um sentimento. Isto é, a felicidade é como nos sentimos. Triste ou alegre. Não é isso? Mas a vida do cristão não é baseada em sentimentos subjetivos. Ou seja, cada um de nós sente de uma forma. Impossível sentirmos a mesma coisa. Nossa aceitação de Deus não está baseada em sentimentos subjetivos, de felicidade ou de tristeza. Não está. Mas no fato objetivo de Jesus, que Jesus morreu pelos nossos pecados e que todos que aceitam o seu sacrifício pela fé já foram perdoados e adotados na família do concerto e nos tornamos cidadãos do reino. Nós somos bem-aventurados, não importa como nos sentimos. As boas novas são que a nossa salvação é um fato consumado. Não importa como nos sentimos, a nossa salvação é um fato consumado. Jesus morreu por mim e por você. Assim, embora eu possa não me sentir feliz por ser perseguido por causa da justiça, como diz lá em Mateus 5,10, bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí eu te pergunto, como eu e você vai se sentir feliz sendo perseguido? Como? Mas somos bem-aventurados. Independente de sermos perseguidos, somos bem-aventurados. Olha, na Bíblia fala sobre heróis da pobreza, ou heróis da pobreza, ou seja, pobre de espírito. Olha o que Isaías, capítulo 6, versículo 5 relata. Lemos isso há poucos dias aqui na escola. Ai de mim, ele gritou, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A Bíblia parece que é um livro estranho para muita gente. Por quê? Repetidas vezes, a Bíblia caracteriza como herói pessoas que admitem suas fraquezas e necessidades. Preste bem atenção. Nas prateleiras e bibliotecas, na internet também, temos muitos volumes de livros sobre grandes pessoas, como presidentes, intelectuais, pessoas em destaque na sociedade e líderes militares. Mas preste atenção nessa colocação. O mais interessante desses livros é que eles apontam as fraquezas dos indivíduos e depois trata como eles conseguiram superá-la. Como eles foram importantes porque venceram suas fraquezas através de esforços heróicos e constantes. A Bíblia pinta um quadro totalmente diferente. Seus heróis são grandes porque eles reconheceram que suas fraquezas mais importantes estão longe de serem vencidas através dos seus próprios esforços humanos. Admitem que necessita de ajuda de Deus. Em poucas palavras, eles são pobres de espírito. Repetidas vezes, os heróis da Bíblia apresentam a sua indignidade. Foi isso que aconteceu com Isaías. Ao ser dada aquela visão da magnitude da glória de Deus, ele confessou totalmente a sua fraqueza e percebeu que era nada comparado àquilo. Ele tornou-se pobre de espírito, meu irmão. Quando ele viu a glória do Senhor, ele se tornou pobre de espírito ali naquele momento. Moisés partilhou o mesmo espírito. Sentiu-se profundamente indigno para realizar as tarefas que Deus colocou sobre ele. Estava totalmente consciente de que não era a pessoa adequada. O mesmo pode ser dito de Davi, Gideão e um grande número de outros heróis do Antigo Testamento. O que dizer da natureza de Pedro? O que dizer da natureza de Pedro? Pedro era um homem agressivo, arrogante, autoconfiante,
Um tipo homem do mundo. Ele era qualquer coisa, meu irmão, menos pobre de espírito. Menos pobre de espírito. Mas isso mudaria totalmente na cruz. E depois, quando ele teve uma visão mais completa de sua fraqueza e necessidade de Deus, a nova vida de Pedro começou ao pé da cruz. Quando ele se tornou pobre de espírito. Assim é como cada um de nós. Com cada um de nós é dessa forma. Talvez depois dessa análise espiritual, você tenha chegado à conclusão que realmente não é humilde. Se o fez, parabéns. Já é meio caminho ao céu. Mas talvez você me encare e diga: eu conheço a minha situação, mas não sei como resolver. Como conseguir ser humilde? Já tentei tantas vezes e nunca consegui. Então, leamos João 16, 7 e 8. Diz a palavra do Senhor: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Isso é o Espírito Santo. Eu já não me demoro, já estou finalizando, mas eu quero deixar uma pergunta: como ser humilde? Em meio a esse mundo, como ser humilde? Será que é se vestir de todo jeito? Será que é não se cuidar? Como ser humilde? Uma das coisas mais maravilhosas sobre o cristianismo é que nunca estamos sozinhos. Por causa do amor infinito de Deus, cada um de nós tem um auxílio do Espírito Santo na vida pessoal. O Espírito Santo é caracterizado em várias traduções, não apenas como consolador, mas como auxiliador e o conselheiro. Então, para ser humilde, eu e você precisamos da ajuda do Espírito Santo. Você sozinho nunca você vai conseguir. Por mais que você ache que A ou B é humilde, ele não é crente, ele não conhece a palavra do Senhor, ele é não sei o que, e ele é humilde. Humilde pode ser humilde superficial, como acontece aqui dentro da igreja e outras igrejas. Muitas pessoas se denominam humilde, mas isso é só Deus que vai julgar. Na verdade, o Espírito Santo, ele é tudo isso e muito mais. De todas as pessoas, os cristãos são as mais abençoadas, porque tem um membro da divindade trabalhando ativamente com eles todos os dias. Será que a divindade está trabalhando comigo e com você todos os dias? Será? Precisamos louvar mais a Deus pelo Consolador. Mas a obra do Espírito Santo em nossa vida não se resume só em consolar, ou pelo menos não de imediato. Algumas vezes a sua obra é de incomodar, até mesmo de magoar, porque você sabe, é a obra do Espírito Santo nos convencer do pecado, é a obra do Espírito Santo nos dizer que algo está errado em nossa vida, que não somos o que deveríamos ser, até mesmo que somos egoístas, mesquinhos e orgulhosos. Ele sempre está cutucando as nossas áreas de nossa vida que gostaríamos de manter em secreto. Mas na verdade, essa obra é unicamente de misericórdia. Ouça o Espírito Santo. Ele tem a mensagem que precisamos ouvir. Ouça o Espírito Santo. Ele tem a mensagem que eu e você precisamos ouvir. É a mensagem que somos indignos desde o nascimento. Ele nos convence de nossa pobreza espiritual. É Ele que nos convence. Mas a sua obra envolve mais do que isso. O Consolador também nos aponta a solução para
todos os nossos problemas e dificuldades em sermos humildes. E que tenhamos uma boa semana na palavra do Senhor, na meditação da mesma e na presença dele, em nome de Jesus. Amém?